sabia que Daniel e seus amigos não comeram o banquete do rei? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Esse é Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele era um rei muito poderoso e a Babilônia era um reino muito grande e estava em expansão. Nabucodonosor foi até Jerusalém com seu exército e a cercou. Era o 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, quando isso aconteceu. Jeoaquim foi entregue nas mãos de Nabucodonosor, que tomou seu reino e ainda por cima pegou os utensílios do templo de Deus e levou para o templo de seu Deus na terra de Sinear. Os israelitas agora estavam sob o domínio do rei da Babilônia. Que situação terrível! Depois de dominar Jerusalém, Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, e pediu que ele trouxesse alguns israelitas que fossem da família real ou da nobreza. Eles precisavam ser jovens, sem defeito físico, ter boa aparência, muito inteligentes e estudiosos. Eles deveriam ter conhecimento em várias áreas e ser capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar a eles a língua e a literatura babilônica. E o rei separaria uma porção diária de sua própria comida e de seu próprio vinho para que eles se alimentassem bem. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Entre os escolhidos estavam alguns jovens de Judá. Eram eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram seus nomes hebreus, mas Aspenaz mudou seus nomes para nomes babilônicos. Ficou assim: Daniel recebeu o nome de Beltesazar. Ananias foi chamado de Sadraque. Misael recebeu o nome de Misaque. E Azarias passou a se chamar Abednego. Diante das ordens de Aspenaz, Daniel tomou uma decisão e falou com seu novo chefe sobre ela. Ele disse que não queria se contaminar com os manjares do rei. Então ele pediu permissão para não comer sua comida nem beber seu vinho. Deus foi bondoso com Daniel e fez com que Aspenaz tivesse simpatia por ele, mas mesmo assim o chefe temia aquela decisão. Ele disse a Daniel: "Tenho medo do rei, porque ele mesmo determinou a comida que vocês deveriam comer e também a bebida que deveriam beber. E se ele achar que vocês estão menos saudáveis do que os outros jovens? Ele pode pedir a minha cabeça por causa de vocês." Depois disso, Aspenaz deixou Daniel e seus amigos sob os cuidados de um de seus servos. Daniel então foi falar com ele e disse: "Peço que faça uma experiência comigo e meus amigos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e então nos trate de acordo com o que você concluir." Ele concordou e fez como Daniel tinha sugerido.
10 dias depois, algo totalmente inesperado aconteceu. Aqueles jovens pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos aqueles que comiam a comida do rei. Impressionante! Deus estava mesmo com Daniel e seus amigos. A partir de então, Daniel e seus amigos foram autorizados a se abster da comida e do vinho do rei, e se alimentavam apenas de vegetais e água. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem toda a cultura e ciência. E Daniel ainda sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final dos 3 anos de treinamento, os jovens escolhidos foram trazidos para a presença do rei Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. Nabucodonosor fez perguntas aos 4 jovens hebreus sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Uau! De fato, Deus estava com aqueles jovens israelitas. Eles decidiram não se contaminar com os manjares do rei, e isso fez deles mais fortes, saudáveis e inteligentes. E não foi só pela comida, foi por sua obediência e fé. Daniel, Ananias, Misael e Azarias ainda viveram muitas outras aventuras enquanto estiveram na Babilônia. As outras histórias sobre eles você encontra aqui, no Grande Livro. Que legal! Agora você pode colorir os desenhos do Grande Livro. E mais, além de colorir, você aprende os princípios bíblicos de cada uma das histórias. Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! O que você faria se desse de cara com um leão? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, existiu na Babilônia um rei chamado Dario. Ele era um bom rei, mas seu reino tinha crescido muito e ele já não estava conseguindo cuidar sozinho de todas as suas tarefas de rei. Foi quando ele teve uma ideia. Vou escolher alguns ajudantes para mim. Mas ele não escolheu 1 ou 2 ou 3 ajudantes. Ele escolheu nada mais, nada menos que 120 pessoas para ajudar. É muita gente, não é mesmo? Essas pessoas, chamados de administradores, tinham que tomar conta do reino e falar com o rei sempre que algo estivesse dando errado. Como o rei Dario gostava das coisas bem certinhas, ele escolheu ainda 3 supervisores para observar se os ajudantes estavam fazendo seu trabalho direitinho. Um desses 3 supervisores se chamava Daniel. Daniel era um homem diferente de todos no reino de Dario. Ele fazia seu trabalho muito bem, era dedicado e muito caprichoso, e isso deixava o rei Dario muito feliz. Mas os outros ajudantes do rei, os administradores, ficavam com inveja de Daniel e por isso começaram a pensar num jeito de se livrar dele. Que coisa feia, né, gente? A inveja é um sentimento muito ruim e pode causar muita destruição. Veja só o que eles aprontaram.
Primeiro, eles começaram a procurar algum defeito em Daniel. Ficavam observando para ver se ele iria fazer alguma coisa errada. Olhavam daqui, olhavam dali, mas não encontraram nada. Daniel era muito dedicado e fazia as coisas sempre certas. Ele conhecia a Deus e por isso orava todos os dias, 3 vezes por dia. E já que os administradores invejosos não encontravam nenhuma falha em Daniel, resolveram colocar um plano malvado em ação. Eles foram até o rei Dario e falaram assim: Ó rei Dario, Vossa Majestade é o único que deveria ser elogiado em seu reino, não acha? Pensamos que o Senhor deveria fazer uma lei que proíba as pessoas de orarem a qualquer Deus ou a qualquer pessoa que não seja o rei nos próximos 30 dias. O que acha de nossa ideia, Majestade? O rei gostou da ideia, claro. Ele ficou se achando, né? Ai, ai. Ele não sabia que aquele era, na verdade, um plano para matar Daniel. Por isso, acabou assinando a tal lei. Daniel ficou sabendo da nova lei, mas vocês acham que ele desistiu de orar e falar com Deus? Claro que não, né? Daniel era muito obediente a Deus e mesmo sabendo que poderia morrer se orasse, orava mesmo assim. Sabe por quê? Ele conhecia Deus muito bem e sabia que Ele é muito poderoso. Então, Daniel seguiu sua vida orando 3 vezes ao dia, como sempre fez. É claro que os administradores maus ficaram só esperando Daniel começar a orar para ir lá e pegar ele no flagrante. E pegaram. Foram correndo ao rei para contar a novidade. Mas o rei ficou muito triste porque gostava muito de Daniel e sabia o quanto ele era um bom homem e um excelente supervisor. Mas não teve jeito, ele tinha assinado a lei e agora era tarde demais. O plano dos invejosos parecia então ter dado certo. Assim, Daniel foi condenado a ser jogado na cova dos leões. Quando chegou a hora de jogar ele lá, o rei disse a Daniel: Tomara que o Deus a quem você ora te livre dos leões. O rei estava mesmo preocupado com seu amigo Daniel. Naquela noite, ele não comeu nem bebeu nada de tão ansioso que estava. Assim que o dia amanheceu, o rei foi correndo até a cova dos leões e, quando chegou lá, se deparou com uma grande surpresa. Daniel estava totalmente intacto, vivo e sem nenhum arranhão. Mas como? Perguntou o rei, e Daniel explicou. Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões e assim me livrou da morte. O rei ficou muito feliz e, ao mesmo tempo, muito furioso com aqueles administradores que tramaram contra Daniel. Então, mandou jogarem eles na cova dos leões e eles foram imediatamente devorados. A inveja realmente destrói tudo ao seu redor. Aqueles homens estavam cheios de inveja em seu coração, mas Daniel não. Daniel falava sempre com Deus e isso o tornava um homem excelente. E você,
tem o costume de orar todos os dias? Que tal começar hoje mesmo? Separe um tempo no seu dia para falar com Deus. Tenho certeza que Ele vai amar te ouvir. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um homem que foi engolido por um peixe? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia um homem chamado Jonas. Um dia, Deus falou para ele assim: Olha, Jonas, tem uma cidade chamada Nínive. E lá as pessoas estão fazendo muitas coisas más. Preciso que você vá até lá e fale com elas sobre mim e sobre o meu amor. E diga a elas que precisam se arrepender de suas maldades. Mas Jonas não quis obedecer a Deus. Ele escolheu fugir dele, indo para uma outra cidade chamada Jope. Ei, para tudo! Como assim? Deus pediu para Jonas fazer uma coisa e ele fugiu. Isso já aconteceu com você? A mamãe pediu para você fazer uma coisa, como tomar banho ou ir fazer o dever de casa, e você escolheu não obedecer? Será que isso vai dar certo? Bem, vamos continuar. Chegando em Jope, Jonas encontrou um navio que estava indo para uma cidade chamada Tarsis e resolveu embarcar, porque queria fugir de Deus. Quando já estava em alto mar, veio uma grande tempestade que balançava o navio de um lado para o outro e parecia mesmo que ia afundar. Os marinheiros ficaram desesperados, gritavam por socorro, jogando todas as bagagens do navio no mar, para tentar evitar que afundasse. Enquanto isso, Jonas dormia no porão do navio. Isso mesmo, estava no maior sono, enquanto acontecia todo aquele caos. Foi quando o capitão do navio desceu até onde Jonas estava e acordou ele dizendo: Ei, acorda aí, cara! Tem uma tempestade quase afundando o navio. Levanta, pede socorro ao seu Deus. Quem sabe ele nos ajude. Agora me diz, como Jonas conseguia dormir com o navio balançando no meio da tempestade e aquele monte de marinheiro gritando sem parar? Que sono pesado é esse? Nessa hora, os marinheiros fizeram uma espécie de sorteio para descobrir quem é que estava causando todo aquele alvoroço no navio. E adivinhem só? Sortearam o nome de Jonas. Indignados, perguntaram a ele: Ei, quem é você? De onde você é? O que está fazendo nesse navio? E ele respondeu: Eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, a terra e o mar, e estou fugindo dele. Sou eu o culpado de todo esse caos. Podem me jogar no mar. Assim, a tempestade vai se acalmar. Mas os marinheiros ficaram com pena de Jonas e tentaram remar com toda a força até a praia mais próxima. Mas não deu certo. Foi quando pediram perdão a Deus e jogaram Jonas no mar. Nesse momento, Deus pediu a um grande peixe que engolisse Jonas. Imagine só, Jonas entrou na barriga de um grande peixe.
Eca, isso deve ser gosmento. Imagina o cheiro lá dentro. E o pior, ele ficou lá dentro por 3 dias e 3 noites. Que situação! Mas lá dentro da barriga do peixe, Jonas fez uma oração, dizendo mais ou menos assim: Senhor, eu deveria estar morto agora, mas você me salvou. Aquela terrível tempestade me cercou por todos os lados e eu pensei que fosse morrer, sem poder falar com você de novo. Mas quando eu gritei por socorro, você ouviu a minha voz. Me perdoe, Senhor, eu não deveria ter fugido de você. Vou fazer o que você me pediu e levar o seu amor até a cidade de Nínive. Nesse momento, o peixe vomitou Jonas na praia. Ai, gente, sério, isso não é nada agradável, não é mesmo? E Jonas foi para Nínive, depois de um belo banho, é claro, para tirar aquela nhaca de peixe. E lá, ele começou a anunciar a palavra de Deus que tinha dado a ele. Ele dizia para todos se arrependerem das suas maldades e se voltarem para Deus. Depois de alguns dias, o rei de Nínive ficou sabendo sobre o que Jonas estava anunciando e se arrependeu, e também disse a toda a população que se arrependessem de suas maldades e se voltassem para Deus. Assim, a cidade de Nínive foi perdoada e totalmente transformada pelo amor de Deus anunciado por Jonas. Que história incrível, não é mesmo? E ela se parece muito com algumas coisas que acontecem com a gente às vezes. Jonas obedeceu na primeira vez que Deus pediu? Não. E isso não foi nada bom. Às vezes o papai ou a mamãe pedem para você fazer uma coisa e confessa, você fica enrolando, né? Depois eu faço, já vou. Que tal refletir sobre isso e tentar a partir de hoje sempre obedecer na primeira chamada? Conto com você nessa missão, ok? É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, vem conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história do menino que ouviu a voz de Deus? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro. Esta é Ana. Ela era uma jovem mulher, casada com Eucana, e eles se amavam muito. Mas Ana tinha um problema. Ela era estéril. Você sabe o que é isso? Estéril é uma pessoa que não consegue gerar filhos. Mas o sonho de Ana era ter um filho. E como ela não conseguia, seu coração se entristeceu muito. Naquele tempo, o povo de Israel subia para o templo em Jerusalém uma vez por ano para adorar a Deus. Ana também sempre ia com sua família. E em uma dessas vezes, ela foi até a entrada do templo e fez um voto a Deus, orando mais ou menos assim: Senhor, se atenderes ao meu pedido e me deres um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Enquanto Ana orava, ela também chorava, e ela falava tão baixinho que dava para ver que sua boca se mexia, mas não dava para ouvir a sua voz. Quando o sacerdote Eli viu Ana, achou que ela estava embriagada, mas ela explicou: Meu senhor, eu não bebi nenhum tipo de bebida alcoólica. Por favor, não pense que estou bêbada. Estou apenas muito triste e por isso estava aqui derramando minha angústia diante do Senhor. Então o sacerdote respondeu: Vá em paz e que Deus te dê o que você pediu.
E de fato, Deus ouviu a oração de Ana. Milagrosamente, ela ficou grávida e depois de 9 meses, nasceu um lindo menino que ela chamou de Samuel. Ana escolheu esse nome porque significa "Eu o pedi ao Senhor". Mas você se lembra que quando Ana orou pedindo um filho, ela fez um voto a Deus? Isso mesmo, ela prometeu que iria dedicá-lo ao Senhor todos os dias de sua vida. Como será que ela vai fazer isso? Vamos ver o que aconteceu. Ana cuidou do pequeno Samuel até que ele desmamasse. Desmamar é deixar de mamar. Isso significava que Samuel já era uma criança grandinha. Nessa ocasião, Ana levou seu filho ao templo em Jerusalém e quando chegou diante do sacerdote Eli, disse: "Senhor, eu sou a mulher que o Senhor viu orando e chorando aqui na entrada do templo há um tempo atrás. Esse é o menino que eu pedia, e hoje eu vim aqui para entregar ele para Deus. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor." Depois de entregar o menino, Ana voltou para casa. E Samuel passou a servir no templo junto com o sacerdote Eli. E todos os anos, Ana subia a Jerusalém para adorar a Deus e levava para Samuel uma roupa nova. E o sacerdote Eli abençoou, dizendo: "Que o Senhor os abençoe com muitos filhos para te recompensar por ter dedicado seu filho ao Senhor." E de fato, essa palavra se cumpriu. E depois disso, Ana teve mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor, e Eli cuidava de Samuel como cuidava de seus filhos. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e eles eram muito desobedientes a Deus. E por diversas vezes ele chamava a atenção deles, ensinando que obedecer a Deus é o melhor caminho a seguir, mas eles simplesmente o ignoravam. Certa noite, Samuel já estava deitado quando ele ouviu uma voz. Samuel. Samuel correu até o quarto de Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" E ele respondeu: Não te chamei." Então ele voltou para a cama. E de novo ele ouviu a voz dizendo: Samuel. Mais uma vez, ele levantou depressa e correu até o quarto de Eli e disse: "Estou aqui, você me chamou?" E ele disse: "Não, eu não te chamei." E ele voltou para sua cama. E pela terceira vez, a voz chamou: Samuel. E ele voltou a Eli, que percebeu que era Deus quem estava chamando ele. Então explicou: "Samuel, essa voz que você está ouvindo é a voz de Deus. É Ele quem está te chamando. Você vai fazer assim: quando você ouvir o seu nome de novo, responda: 'Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo.'" E quando Samuel se deitou na cama, ele ouviu a voz de novo. Então ele respondeu como o sacerdote Eli ensinou: "Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo." E Deus começou a falar com ele. Era uma mensagem sobre os filhos de Eli. E essa foi a primeira mensagem de muitas que Deus entregou a Samuel. E por isso, assim como aprendemos na história de Débora, um profeta é aquele que recebe uma mensagem de Deus. Por isso, Samuel se tornou um grande profeta na casa de Deus. E você, já ouviu a voz de Deus? Assim como Deus falou com Samuel e com tantos outros profetas, Ele também fala com você. O primeiro passo para ouvir a sua voz é lendo a Bíblia. O segundo é passar tempo com Ele, seja orando ou louvando. Deus é o nosso melhor amigo. E quanto mais tempo ficamos com Ele, mais a nossa amizade com Ele cresce. E assim conseguimos reconhecer a sua doce voz. Vamos começar? Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história do fogo que desceu do céu? Então vem comigo. Vamos abrir o grande livro. Esse é Elias. Você se lembra dele? Na história da viúva de Sarepta, que nós vimos aqui no grande livro, você o conheceu.
Ele era profeta em Israel no tempo dos reis no Antigo Testamento. O rei de sua época era Acabe, e na história da viúva nós aprendemos que ele foi um rei desobediente a Deus, assim como sua esposa Jezabel. Eles começaram a adorar a um falso deus chamado Baal. Diante da atitude do rei Acabe, Deus chamou Elias para entregar a ele um recado, e durante um longo tempo não choveu sobre Israel. Depois de entregar esse recado, Elias se escondeu, porque Jezabel estava se livrando de todos os profetas de Israel. Até que um dia, Elias encontrou Obadias. Obadias era um servo no palácio do rei e era um homem muito temente a Deus. Sabendo disso, Elias pediu a ele que dissesse ao rei Acabe que ele estava ali e queria vê-lo. No primeiro momento, Obadias disse que não poderia fazer isso, porque o rei estava à procura de Elias há tempos, e se algo desse errado e o rei não encontrasse o profeta ali, Obadias corria risco de vida. Ele já tinha se arriscado muito, escondendo 100 profetas que seriam eliminados por Jezabel. Não poderia se arriscar ainda mais. Mas Elias deu a sua palavra. Então, Obadias foi até o rei entregar o recado. E o rei foi imediatamente ao encontro do profeta. Então Elias falou para o rei Acabe que reunisse todo o povo no Monte Carmelo, incluindo os 450 profetas de Baal e também os 450 profetas de Azerá, que eram amigos de Jezabel. E assim foi feito. Quando todos estavam reunidos no Monte Carmelo, Elias disse ao povo: "Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Vocês vão adorar a Deus ou a Baal?" E o povo não respondeu nada. Então Elias continuou dizendo: "Eu sou o último profeta do Senhor, mas Baal ainda tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um e preparem-no para o sacrifício, mas não acendam fogo. Quem vai acender o fogo é o Deus verdadeiro. Vocês vão clamar a Baal e eu vou clamar a Deus. Aquele que acender o fogo do sacrifício é o verdadeiro Deus." E o povo achou a ideia boa e justa, e assim foi feito. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Depois de tudo pronto, os profetas de Baal começaram a clamar ao seu Deus, pedindo pelo fogo. E durante toda a manhã eles gritavam e dançavam ao redor do altar que tinham feito, mas ninguém respondeu. Quando já era meio-dia, Elias disse a eles: "Gritem mais alto! Já que ele é um Deus, deve estar muito ocupado meditando ou viajando, ou talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado." Então o povo gritou ainda mais alto e começaram a se ferir com espadas e lanças. Que coisa terrível! Dá para entender por que Deus colocou no primeiro mandamento para não adorar a outros deuses. É uma prática muito triste. Os profetas de Baal continuaram com seus gritos e clamores até o final da tarde, mas nada aconteceu. Ninguém respondeu. Então Elias chamou o povo para perto dele e consertou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele colocou as pedras e por cima delas a lenha e o novilho. Depois, o profeta cavou uma valeta ao redor do altar
e pediu que derramassem água sobre o holocausto 3 vezes, até molhar todo o altar, o sacrifício e encher a valeta. Em seguida, Elias colocou-se em pé em frente ao altar e orou a Deus, dizendo: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias ordenou a eles: Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e ali foram eliminados. Uau, que cena emocionante! Enquanto 450 profetas de Baal passaram o dia todo gritando e se ferindo e nada aconteceu, Elias, o profeta do Deus verdadeiro, fez uma simples oração e ele respondeu. E veio tanto fogo do céu que consumiu até a água que enchia a valeta. Mas a história não terminou aqui não. Ainda viria a chuva que Deus prometeu. Vamos ver o que aconteceu. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Elias e seu servo subiram até o alto do Monte Carmelo, e Elias se ajoelhou e disse ao servo: Olhe na direção do mar. O servo foi, mas não viu nada. Elias mandou ele olhar de novo 6 vezes, mas ele ainda não via nada. Mas na 7ª vez ele disse: Vejo uma pequena nuvem. Ela tem o tamanho da mão de um homem e está se levantando do mar. Era o suficiente para Elias. Ele falou para seu servo avisar ao rei Acabe que a chuva estava chegando, para ele pegar a sua carruagem e partir antes que a chuva o impedisse. E assim foi. Acabe pegou sua carruagem e uma grande quantidade de nuvens surgiu no céu e começou a chover e ventar muito, assim como o profeta tinha anunciado. E assim, Elias ficou conhecido como o profeta do fogo. Poderia também ser conhecido como o profeta da chuva. Mas talvez o fogo que caiu do céu tenha sido o mais impressionante. E a história de Elias não termina aqui. Ele ainda viveu muitas outras aventuras que em breve chegarão aqui, no grande livro. Que legal! Agora você pode colorir os desenhos do grande livro. E mais, além de colorir, você aprende os princípios bíblicos de cada uma das histórias. Vem conhecer o grande livro de colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um profeta que falou uma dura verdade para o rei de Israel? Então, vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existiu um rei em Israel chamado Acabe. Ele era muito desobediente a Deus e fazia coisas que o Senhor abominava. Em certo período de seu reinado, houve 3 anos sem guerras. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, eles se lembraram que um lugar chamado Ramote-Gileade foi tomado de Israel pelo rei da Síria havia algum tempo.
e por isso se perguntavam por que não tomar de volta aquele território. Então Acabe perguntou a Josafá: "Você viria comigo a essa guerra?" E ele respondeu: "É claro que sim, estou contigo para o que der e vier. Mas vou te pedir somente uma coisa: consulte ao Senhor primeiro." Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e perguntou a eles: "Devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" E todos eles responderam a mesma coisa: "Sim, pode ir, porque o Senhor te dará a vitória." Mas Josafá perguntou a Acabe: "Não existe mais nenhum profeta a quem poderíamos pedir conselho?" E Acabe respondeu: "Existe ainda mais um profeta, mas eu não gosto dele porque ele nunca profetiza coisas boas para mim, apenas coisas ruins." Mas ainda assim, Acabe mandou chamar Micaías, o profeta de quem ele não gostava. Quando Micaías chegou ao local, todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo ao rei que ele será vitorioso contra Ramote-Gileade. O mensageiro que trouxe Micaías disse a ele: "Veja, todos os outros profetas estão dizendo que o rei terá sucesso. Veja se traz uma palavra favorável também." Mas Micaías respondeu a ele: "Eu te dou minha palavra. Só vou dizer aquilo que o Senhor me mandar dizer." Em seguida, o rei perguntou a ele: "Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade?" E ele respondeu: "Ataca e você será vitorioso. O Senhor te dará vitória." O rei então disse a ele: "Quantas vezes terei que pedir para você dizer a verdade?" Então Micaías respondeu: "Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Volte cada um para sua casa em paz." Ouvindo essas palavras, Acabe falou para Josafá: "Não te disse? Ele nunca profetiza coisas boas para mim, apenas coisas ruins." Micaías continuou: "Ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no trono com todo o exército do céu ao seu redor, e o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra na batalha?" Depois de algumas discussões, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse que faria a tarefa. O Senhor perguntou como ele enganaria o rei, e ele respondeu que seria um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. E o Senhor concordou que ele fosse, e assim decretou sua derrota. O rei não deu ouvidos às palavras de Micaías e mandou prendê-lo. Depois disso, juntou suas tropas com as tropas de Josafá e foram atacar Ramote-Gileade. Acabe entrou em batalha disfarçado de soldado e Josafá vestindo roupas reais. O rei da Síria deu ordem a seus soldados que não lutassem contra ninguém, somente contra o rei. E quando entraram na batalha, pensaram que Josafá era o rei, mas quando ele gritou, perceberam que não era Acabe, então pararam de persegui-lo. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Um dos soldados do rei da Síria disparou seu arco ao acaso e atingiu em cheio o rei Acabe, que ficou gravemente ferido. A batalha continuou ainda por algumas horas, mas ao final do dia, o rei não resistiu. Foi quando um grito soou por todo o campo de batalha: cada um para sua cidade!
E aconteceu exatamente como o profeta Micaías profetizou. Ele escolheu falar a verdade, mesmo no meio de tanta mentira. Mas muitas vezes a verdade não é agradável aos ouvidos, assim como não foi para Acabe, e por isso ele decidiu não dar ouvidos às palavras de alerta do profeta. Ele era um rei desobediente e sofreu as consequências de suas escolhas ruins. A palavra de Deus nos ensina que a mentira é fruto de um coração longe de Deus. Por isso, devemos sempre falar a verdade. Assim, obedecemos e agradamos a Deus. Amém! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. Para aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em 1 Reis 22, de 1 a 28. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau!